Na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender o novo Código Florestal Brasileiro, que já foi aprovado, em comissão temática lá no Congresso Nacional e vai agora para plenário. Vamos tentar entender essa situação que teve, na realidade, a relatoria do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB. Vamos tentar entender essa situação. A gente sabe, que a legislação atual determina que a área de desmatamento no bioma amazônico, por exemplo, não pode ultrapassar 80% da propriedade. Mas nós sabemos que a nova legislação proposta pelo novo Código Florestal Brasileiro iria ampliar e muito a possibilidade dessa devastação. Portanto, a gente tem que tentar entender todos os aspectos desse novo Código Florestal. A primeira questão que se impõe é a questão da preservação do meio ambiente com a questão das atividades agropecuárias dentro do nosso país. Nós sabemos que o Brasil, tradicionalmente, tem uma vocação agropecuária. Se a gente se recordar, de 1500 até 1930, o Brasil esteve calcado fundamentalmente dentro de atividades primário-exportadoras, ou seja, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral voltados para a exportação. E você se recorda que o Brasil esteve lá dentro de grandes ciclos ou períodos econômicos. Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Mas nós sabemos que durante todo esse período se implantou no Brasil uma visão extremamente predatória em relação ao meio ambiente. Daí a destruição, por exemplo, do ecossistema de Mata Atlântica, que hoje, segundo o IBAMA, só restam 12% da vegetação nativa que cobria a costa leste brasileira, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas outros ecossistemas extremamente importantes, como a Caatinga ou, por exemplo, o Cerrado, são extremamente ameaçados de destruição quase que completa. No caso da Caatinga, para virar lenha para o sertanejo. E no caso do Centro-Oeste, a partir da década de 70, com a implantação da nova fronteira agropecuária. Nova fronteira agropecuária montada em cima de uma tríade, soja, milho e algodão, voltados para a exportação. E aí, num processo de mecanização intensa, se desflorestou uma grande quantidade de área dentro do Cerrado, que era considerado pelo regime militar como um bioma menos importante, por exemplo, do que a Amazônia. Mas nós sabemos que na mesma década de 70, o lema do regime militar era, abre aspas, chega de lenda, vamos faturar, fecha aspas. E aí se criou um conceito de exploração da Amazônia. A Amazônia Ocidental com a Zona Franca de Manaus e a Amazônia Oriental com a exploração mineradora na Serra de Carajás. Sabemos, então, que no cenário contemporâneo, a fronteira agropecuária brasileira avança em direção à franja sul da Amazônia, pegando estados, por exemplo, como Rondônia, Acre, o norte do Mato Grosso, o sul do Amazonas, Tocantins, o sul do Pará e o oeste do Maranhão. Aliás, segundo o programa Amazônia Sustentável, criada pela então ministra Marina Silva, essa área sequer Amazônia pode ser mais considerada, porque o bioma já foi completamente afetado. E lembrando a você que a legislação atual determina que 80% do bioma amazônico e de outros seja preservado e que 20% somente da propriedade possa ser utilizada para a instalação de atividades econômicas. Ora, coadunar a ideia de desenvolvimento agropecuário no nosso país com a sustentabilidade dos biomas é algo absolutamente fundamental. Mas o novo Código Florestal Brasileiro, ele traz 3 grandes pontos que talvez impliquem rapidamente numa situação de confronto entre preservação ambiental de um lado e a questão do desenvolvimento do agronegócio do outro. A primeira é a queda da área que possa ser desmatada, ou melhor dizendo, da área que deva ser preservada, de 80% para 50%. Então, em grandes propriedades, a área a ser preservada cai de 80% para 50%. E nas pequenas propriedades, essa preservação ambiental
pode cair para um equivalente igual a zero. Lembrando que essa pequena propriedade vem sendo considerada pelo novo Código Florestal a propriedade que tem até 400 hectares. E lembrando que cada hectare representa 10 mil metros quadrados. Sabemos também que uma segunda medida, né, desse novo Código Florestal brasileiro diz respeito ao processo de reflorestamento. E aí ele prevê que os pequenos agricultores não tenham que compulsoriamente fazer o reflorestamento da sua propriedade. O argumento utilizado é que, se esses pequenos agricultores forem obrigados a fazer o replantio de algo que eles desmataram, isso leva à falência da agricultura de subsistência no Brasil e daquela pequena agricultura familiar que gera o excedente para a formação da base da cesta básica brasileira, que é milho voltado para a alimentação humana, mandioca, arroz e feijão, e isso encareceria o preço dos alimentos, gerando inflação e gerando, né, o aumento da fome e da miséria no campo e na cidade. Por um outro lado, os grandes produtores seriam obrigados a reflorestar, mas poderiam reflorestar numa área dentro do próprio bioma, mas não necessariamente dentro da mesma propriedade. O que significa dizer que ele pode estabelecer o reflorestamento a quilômetros, centenas, dezenas e até vezes milhares de quilômetros distante da sua propriedade original. O que significa dizer que determinadas áreas onde existiam anteriormente corredores biológicos, que são fundamentais para a existência de vida animal, que por sua vez propaga através da dispersão de sementes que estão inclusas nas fezes desses animais, a floresta, por uma área gigantesca, seria eliminado. Se o corredor, né, ecológico é eliminado, automaticamente o que nós temos é a segregação de determinadas porções de florestas que tendem, ao longo do tempo histórico, a desaparecer. Nós sabemos também que há uma terceira grande ideia nesse novo Código Florestal brasileiro, que é a ideia de que todos aqueles que tenham praticado, né, passivos ambientais até o ano de 2008 não sejam punidos, ou seja, que não tenham que pagar nenhuma ação indenizatória à sociedade e ao Estado por terem cometido crimes ambientais. Ou seja, é uma anistia ampla, geral e irrestrita, só que agora para os desmatadores, ou seja, para aqueles que infringiram a lei. E aí nós estamos diante de uma situação que é a situação da perpetuação da ilegalidade no nosso país. Se comete um crime e todos aqueles que até julho de 2008 cometeram esse crime estão imediatamente anistiados. Mesmo que essas pessoas tenham cometido danos ambientais, muitas vezes irreparáveis para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Ora, grupos de ambientalistas calculam que se a redução do limite de área a ser desmatada caia na Amazônia de 80% para 50%, o Brasil pode estar nos próximos anos produzindo 3 vezes mais, caso essa área seja desmatada e prática de queimada, 3 vezes mais dióxido de carbono do que aquele que o Brasil se comprometeu a não emitir dentro da COP15, que foi realizada em Copenhague, na Dinamarca. Portanto, é um grande tiro no próprio pé. O Brasil se compromete em Copenhague, na Dinamarca, a reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa em 36,1% até 38,9% e reduzir o desmatamento na Amazônia em até 80%, e de repente vai para o parlamento uma legislação que permite o processo de ampliação do desmatamento na propriedade de 80%, né, de área preservada cai para 50%, permite a anistia de todos aqueles que cometeram crimes ambientais até julho de 2008 e permite que a área de replantio não seja na propriedade, mas que seja em qualquer área do bioma que pode estar a milhares de quilômetros adiante. Resultado, se perpetua no Brasil uma situação extremamente deletéria para o meio ambiente. É óbvio que nós não queremos que a área ambiental seja um santuário onde não sejam consideradas as possibilidades de atendimento das necessidades do homem do campo e da ampliação das atividades econômico-agrárias dentro do nosso país. Claro que não. Essas pessoas precisam de alternativa de emprego e de renda e de atividades que são para o nosso país fundamentais como geradoras, né, de impostos, de emprego, de renda e de crescimento econômico.
Precisamos, no entanto, encontrar uma fórmula, né, que precisa ser debatida com a sociedade para que não haja destruição ambiental em larguíssima escala como essa que vem sendo proposta e, ao mesmo tempo, permitir que as atividades econômicas se instalem de maneira ecologicamente sustentável a longo prazo. A senadora Marina Silva, ex-candidata a presidente da República, é uma das que se manifestou dentro do parlamento radicalmente contra ao novo Código Florestal. Matéria essa que vai para apreciação do novo Congresso a partir de 2011 e cabe a gente aqui, em termos de atualidade, acompanhar a tramitação desse projeto, que vai ser importantíssimo para o Brasil e que pode efetivamente fazer parte dos nossos certames. Ok? Confere comigo no slide, vamos para lá. Esse novo Código Florestal brasileiro, então, vem desde a última semana de uma comissão especial da Câmara dos Deputados que aprovou, né, a modificação no Código Florestal vigente no país, né, que data desde o século passado. O projeto pretende regularizar as terras de milhares de produtores rurais na ilegalidade, mas peca pela redução de exigências de preservação ambiental, pela anistia de multas e por desmatamentos praticados. A gente se recorda que o aspecto positivo desse novo Código Florestal é a regularização fundiária do pequeno e médio produtor. Isso é positivo porque isso permite a identificação dos desmatadores no futuro e isso permite a responsabilização civil e criminal desses praticantes de atos contra o meio ambiente. Por um outro lado, a gente sabe que se trata de uma questão extremamente complexa, porque de um lado é importante promover a regularização de terras produtivas, mas por um outro questiona-se a validade de se anistiar multas ambientais e aumentar as áreas permitidas para o corte de árvores. Confira então, né, os principais pontos desse projeto. Os donos de propriedades rurais da Amazônia e demais ecossistemas são atualmente obrigados a conservar 80% da vegetação natural de suas terras, as chamadas reservas legais. Sabemos, no entanto, que se o novo Código Florestal brasileiro for aprovado pelo Parlamento e sancionado pelo presidente, essa exigência cairia para 50% em grandes áreas e até 0% em pequenas propriedades, que são aquelas até 400 hectares. Se essas áreas fossem desmatadas, 30 bilhões de toneladas de dióxido de carbono seriam lançados na atmosfera, 7 vezes mais do que o Brasil havia se comprometido em reduzir com a cúpula climática de Copenhague. Além disso, o novo código, né, concede anistia a todos os produtores que realizaram desmatamentos ilegais até julho de 2008, enquanto os pequenos produtores não precisariam recuperar nenhuma área desmatada. Os defensores dizem que, na realidade, né, os grandes possuidores de terras é que fariam esse processo de cobertura vegetal até 20 anos em qualquer área do mesmo bioma. Ou seja, poderiam restaurar a vegetação nativa em áreas remotas dos locais originalmente desmatados. Os defensores da medida alegam que se os pequenos produtores fossem obrigados a recuperar as áreas desmatadas, não teriam lucros suficientes para continuar sua atividade e, por isso, poderia provocar problemas de abastecimento e aumento do preço dos alimentos dentro do nosso país. Bom, entretanto, organizações ambientalistas e políticos, como a ex-ministra Marina Silva, criticam a reforma de uma maneira geral, né? Considerando-a um retrocesso em favor dos interesses dos agropecuários e um setor de enorme poder no nosso país. Depois de aprovado pelo plenário da Câmara, o projeto ainda deve passar pelo Senado e pela sanção do presidente da República. Sabemos, então, que nós estamos diante de uma situação, de um trade-off complicadíssimo, que é escolher entre a preservação ambiental e o avanço, né, da fronteira agropecuária. Mas quero crer que é plenamente possível nós conciliarmos as duas propostas, ou seja, crescimento agropecuário dentro do nosso país com preservação ambiental. Essa é uma questão que economistas, agropecuaristas, políticos, né, e defensores do meio ambiente em geral tem que se debater exaustivamente, porque isso é definitivamente possível e trata-se do futuro das próximas gerações. Ok? Forte abraço para você, então. A gente se vê na próxima aula.